Olá, turma, eu sou a professora Flávia Ferreira e hoje a gente vai estar trabalhando o tema em ciência protegendo paisagens. No seu dia a dia, você convive com diferentes paisagens, a sua casa, a rua onde você mora, a sua cidade, a escola que você estuda, entre outras paisagens no seu cotidiano. Em geral, falamos em paisagem, pensamos em coisas bonitas, mas para a geografia, paisagem é um conjunto de elementos naturais e culturais que podem ser vistos em um local. Existem paisagens de dois tipos: predomínio de elementos culturais e os predomínios de elementos naturais. Vamos aprender um pouco mais sobre eles. O que são os elementos naturais? Os elementos naturais são constituídos pela natureza, forma de relevo, montanhas, serras, planaltos, planícies, e tem as hidrografias, que são rios, lagos, oceanos e mares. Tem as vegetações. Aqui eu trago para vocês uma foto de uma cachoeira em Goiás. Tem os elementos culturais. E o que são esses elementos culturais? São chamados também de elementos humanizados ou geográficos, né? São aqueles que são constituídos pela ação do homem, como exemplo, casas, prédios, pontes, rodovias, escolas, plantações, ou seja, os próprios seres humanos são elementos da paisagem. Quando a gente diz que o predomínio são elementos naturais, em algumas paisagens existem poucos elementos culturais ou alguns elementos naturais. São paisagens onde a intervenção humana é pequena ou inexistente. Aqui eu trago para vocês uma foto da floresta amazônica. Hoje em dia ainda há paisagens como trechos de florestas, montanhas, que são predominantemente com elementos naturais. E quando a gente fala que o predomínio são elementos culturais ou humanizados, queremos dizer aqui que são paisagens resultantes da transformação da natureza pelo trabalho humano. Exemplo, a cidade onde você vive, o modo de vida. Aqui eu trago para vocês um prédio da Amazonas, que é o Teatro de Amazonas. Ele é o símbolo da riqueza que a região viveu no conhecido ciclo da borracha, que vocês devem ter estudado em geografia, em história. Aqui eu trago para vocês uma foto de paisagens transformadas. Note que no centro há uma vegetação, ou seja, essa vegetação, o lugar dela foi transformado pela ação do homem em outros lugares, né? Ou seja, aqui a gente pode ver vários prédios, ruas. Aqui também a gente percebe que essas intervenções humanas, elas provocaram vários danos ao meio ambiente, né? Como a destruição do solo, a intervenção do regime de chuva, entre outros. Também eu trago para vocês aqui um pouco sobre a destruição da vegetação. E uma dessas maneiras de destruir a vegetação é o desmatamento. O desmatamento, ele pode afetar a forma de chuvas, a provocar a redução da umidade do ar. Além disso, os animais que vivem na região que foi desmatada, tem que buscar o seu alimento em outras áreas e eles nem sempre encontram, havendo o risco da espécie desaparecer, ou seja, entrar em extinção. Com a retirada dessa vegetação, o solo também fica exposto à ação das águas e dos ventos. Outro ponto também que a gente vem abordar é sobre a exploração do solo. Essa exploração, ela se dá muitas vezes por atividades agrícolas. Ou seja, nós seres humanos não sabemos explorar direito o solo. Então, essa vegetação
é a original, ela é derrubada e uma lavoura é plantada em seu lugar, alterando profundamente a paisagem natural. Quando explorado sem os devidos cuidados, o que é que acontece? O solo ele perde a sua fertilidade. Produtos químicos como fertilizantes e agrotóxicos, quando usados incorretamente, pode se infiltrar no solo e contaminar os lençóis freáticos, né? Os lençóis de água subterrânea. E também pode chegar aos rios e contaminar a água que são utilizados para abastecer o local, a comunidade, a cidade, onde aquele solo, aqueles lençóis freáticos estão inseridos. O uso dos rios e de oceanos também é uma maneira, né, de se degradar o solo, né? Ou seja, os representantes de rios para gerar energia elétrica ou irrigar plantações e a mudanças de cursos da água favorece a ocupação humana. Além disso, o que é que pode ocorrer, né? Os resíduos lançados pelas indústrias e empresas mineradoras, assim como o esgoto e lixo doméstico, pode poluir as águas da superfície do solo terrestre. Paisagem preservada. O que é que se diz, né? As paisagens naturais ou preservadas, ou mesmo as que sofrem pequenas intervenções humanas, precisam ser preservadas. Isso porque é importante para muitas representam espécies vegetais e animais em risco de extinção, são fonte de pesquisas científicas. Algumas espécies vegetais podem ser empregadas pela medicina, na cura de doenças, apresentam interesses para o desenvolvimento do turismo. Então, a preservação da paisagem, ela é importante demais para toda uma cadeia, vamos se dizer assim. E é importante ressaltar aqui o caso, né, das comunidades ribeirinhas do Rio Amazonas, que elas vivem exclusivamente dessa paisagem preservada, né, dessa paisagem natural. E as unidades de conservação, né, para que as paisagens sejam preservadas, cabe ao Estado elaborar leis e proteções ambientais, bem como estabelecer mecanismos de fiscalização e controle das áreas naturais protegidas. Creio que vocês sempre veem o jornal e lá aparecem vários casos que a Amazônia está sendo desmatada, que o solo está sendo degradado. Então, cabe aos nossos governantes fazer lei e fiscalizar para que isso não aconteça, certo? E as áreas naturais protegidas, elas são superfícies de terra ou mar dedicado à proteção e à manutenção da diversidade da fauna e da flora. Então, isso é muito importante. As unidades de conservação, elas podem ser divididas em dois grupos. Unidades de uso sustentável, que tem como objetivo combinar a preservação da natureza e o uso sustentável da parte de seus recursos. Aqui a gente está vendo uma reserva de extrativismo Chico Mendes, fica no Acre. Também tem unidades de proteção integral, cujo objetivo principal é preservar a natureza, sendo proibido a exploração de seus recursos. Aqui é uma área de proteção ambiental marinha do litoral norte de São Paulo. O espaço geográfico. A palavra espaço, ela tem vários significados, entre eles conjunto de estrelas, planetas, satélites, cometas, ou seja, o de espaço sideral. O espaço geográfico é o conjunto integrado de paisagens resultantes de fenômenos naturais e da ação humana, além dos elementos naturais, que são o quê?
os rios, as vegetações, e tem os elementos culturais, que são as estradas, as cidades, os prédios, entre outros. Eles apresentam também os elementos invisíveis, que são o quê? Os barulhos dos automóveis, os odores da poluição. E o lugar, aqui você vê que é uma paisagem cultural, ou seja, paisagens que foram modificadas pelo homem, né? A proporção em que a comunidade vai aumentando, esse espaço também tem que aumentar. E há uma interação nossa do ser humano com a paisagem no dia a dia. Ou seja, isso é uma relação em que nós influenciamos essas paisagens. Então, resultados de trabalhos humanos e da natureza, o espaço geográfico é composto por naturais, culturais e invisíveis. Elementos naturais, rios, florestas, montanhas. Elementos culturais, estradas, cidades, prédios. Elementos invisíveis, poluição, odores. Então, até a próxima aula. Beijo pra vocês!